Se a sua consciência, essa sensação íntima e constante de ser você, não fosse algo isolado, confinado apenas aos limites do seu cérebro? E se, em vez de ser uma ilha de percepção num oceano de matéria inerte, ela fosse, na verdade, uma onda? Uma expressão local e individual de uma consciência muito, muito maior. Esta é uma das questões mais profundas que a humanidade já se colocou. Uma pergunta que ecoa desde os tempos antigos até aos laboratórios de neurociência de ponta. Hoje, vamos explorar esta ideia fascinante. A possibilidade de que a nossa mente não seja um acidente da biologia, mas uma manifestação intrínseca do próprio universo. Vamos mergulhar na hipótese de uma consciência cósmica, uma inteligência fundamental tecida na própria estrutura da realidade. A ideia de que o cosmos é, de alguma forma, consciente, não é nova. Desde a antiguidade, filósofos e sábios de diversas culturas intuíram que o universo não é apenas matéria inerte e aleatória, mas um campo vivo de ordem e inteligência. Nas tradições védicas da Índia antiga, o conceito de Brahman descreve uma realidade última, uma consciência universal da qual tudo emana. Para os estoicos da Grécia e de Roma, o cosmos era permeado por um logos, uma razão divina que guiava todos os acontecimentos. Platão falava da anima mundi, a alma do mundo, um ser vivo que engloba e anima todo o universo. Estas não eram apenas especulações poéticas, eram tentativas profundas de compreender a ordem e a beleza que observavam no mundo. Eles viam a inteligência não apenas nos seres humanos, mas no voo das aves, no ciclo das estações, no movimento dos planetas. Para eles, a consciência não era uma exceção, mas a regra. A nossa própria mente era vista como um microcosmo, um reflexo em pequena escala da mente universal, o macrocosmo. A intuição era clara. Se existe ordem, padrão e beleza, talvez exista também uma mente por trás disso. Durante séculos, esta visão foi largamente suplantada por uma perspectiva mecanicista e materialista, especialmente com a ascensão da ciência clássica. O universo passou a ser visto como um grande relógio, uma máquina complexa, mas desprovida de mente ou propósito. A consciência tornou-se o que o filósofo David Chalmers chama de o problema difícil. Como é que a matéria cinzenta e úmida do cérebro, um conjunto de neurônios a disparar sinais elétricos, dá origem à experiência subjetiva e qualitativa de ver o vermelho, sentir o calor do sol ou ouvir uma sinfonia de Mozart? Hoje, a ciência também começa a questionar os seus próprios pressupostos. A pergunta persiste, mais forte do que nunca. Como a consciência surge em um universo supostamente inconsciente? A neurociência mapeou o cérebro com um detalhe impressionante, identificando as correlações neurais da consciência. Sabemos que certas áreas do cérebro estão ativas quando estamos conscientes, mas a correlação não é explicação. Saber que o interruptor acende a luz não explica a natureza da eletricidade. Da mesma forma, mapear a atividade cerebral não nos diz por que essa atividade como algo. É aqui que a física quântica e a teoria da complexidade entram em cena, oferecendo novas e intrigantes perspectivas. Alguns físicos, como Roger Penrose, propõem que a consciência pode emergir de processos quânticos que ocorrem nos microtúbulos dentro dos neurônios, sugerindo que a consciência não é computacional, mas fundamentalmente ligada à estrutura do universo a um nível quântico. A teoria da informação integrada, por sua vez, propõe que a consciência é uma propriedade de qualquer sistema que seja suficientemente complexo e integrado. Segundo esta visão, a consciência não estaria limitada aos cérebros biológicos. Poderia existir em diferentes graus em tudo,
desde um átomo a uma galáxia, dependendo do seu nível de complexidade e da forma como a informação é processada dentro do sistema. Estas teorias, embora especulativas, abrem a porta para uma visão onde a consciência não é algo que o cérebro do nada, mas algo que ele ou canaliza, tal como um rádio sintoniza uma emissão que já preenche o espaço. Estas ideias científicas encontram um eco profundo na filosofia da mente. O dualismo cartesiano, que separava radicalmente mente e matéria, tem vindo a perder terreno. Em seu lugar, surgem alternativas como o panpsiquismo. O panpsiquismo não afirma que as rochas pensam ou que as estrelas têm emoções como nós. Em vez disso, sugere que uma forma muito rudimentar de experiência, ou protoconsciência, é uma propriedade fundamental da matéria. Assim como a massa ou a carga elétrica, a consciência, na sua forma mais básica, estaria presente em todo o lado. A complexa consciência humana seria, então, o resultado da combinação de bilhões e bilhões destas unidades protoconscientes, organizadas na estrutura incrivelmente complexa do cérebro. Outra perspectiva é o emergentismo, que defende que a consciência emerge como uma propriedade nova e irredutível quando a matéria atinge um certo nível de organização, tal como a umidade emerge das moléculas de H2O, embora uma única molécula não seja úmida. Em ambos os casos, a consciência deixa de ser um fantasma na máquina para se tornar uma parte integrante e natural do mundo físico. Tudo no cosmos segue padrões, ritmos, ciclos, harmonia. As mesmas leis da física que organizam galáxias em espirais majestosas também organizam os eletrões em torno de um núcleo atômico. A mesma matemática dos fractais descreve a forma de um floco de neve, a ramificação de um rio e as dobras do nosso córtex cerebral. Pensemos numa metáfora, o oceano. Cada um de nós é como uma onda. A onda tem uma identidade individual, uma forma, uma duração, um percurso único. Parece separada das outras ondas. Mas, na sua essência, a onda não é nada mais do que o próprio oceano a manifestar-se de uma forma particular, num determinado local e momento. A onda não pode existir separada do oceano. Da mesma forma, talvez a nossa consciência individual seja uma manifestação localizada da vasta consciência cósmica. As mesmas leis que organizam galáxias, organizam átomos e também a mente humana. Talvez a consciência não seja um acidente afortunado da evolução, mas uma expressão natural e inevitável do próprio universo. É crucial, no entanto, abordar esta ideia com honestidade intelectual e reconhecer os seus limites e os contra-argumentos. A visão predominante na ciência continua a ser o materialismo reducionista. A ideia de que a consciência é, em última análise, nada mais do que um produto da atividade cerebral e pode ser totalmente explicada por ela, mesmo que ainda não saibamos como. Os críticos do panpsiquismo e de ideias semelhantes apontam para a falta de evidências empíricas diretas. Não podemos medir a consciência de uma partícula ou de uma estrela. Além disso, existe o problema da combinação. Como é que bilhões de pontos de microconsciência se combinam para formar a nossa experiência unificada e singular? É um desafio filosófico e científico formidável para o qual ainda não há resposta consensual. Estas críticas são válidas e importantes. Elas mantêm-nos com os pés na terra e lembram-nos que estamos a explorar a fronteira do conhecimento. No entanto, a incapacidade do modelo puramente materialista em resolver o problema difícil da consciência mantém a porta aberta para estas outras possibilidades. A ciência não é um dogma, mas um processo de descoberta.
E por vezes, as questões mais importantes são aquelas que nos forçam a repensar os nossos pressupostos mais básicos sobre a natureza da realidade. Para além da teoria, há o domínio da experiência subjetiva. Milhares de anos de práticas contemplativas, como a meditação, o yoga ou a introspecção profunda, levaram inúmeros indivíduos a relatar experiências de transcendência do ego. São momentos em que a sensação de ser um eu separado se dissolve, dando lugar a um sentimento de profunda conexão com tudo o que existe. Os místicos descrevem-no como união com o divino. Os astronautas, ao verem a Terra do espaço, relatam o Overview Effect, uma mudança cognitiva avassaladora que os leva a sentir uma unidade com o planeta. Estas experiências não provam cientificamente a existência de uma consciência cósmica, mas sugerem que a nossa percepção habitual de separação pode ser uma construção da mente, uma ilusão útil que pode, em certas condições, ser transcendida. Se isso for verdade, se a nossa consciência é uma expressão do cosmos, então cada mente consciente seria como um ponto de percepção, uma janela através da qual o universo se observa, se conhece e se experimenta a si mesmo. Não estamos separados do todo, mas somos participantes ativos na sua autorrealização. Esta ideia tem implicações profundas. Consciência cósmica não significa perder a individualidade, tal como uma onda não deixa de ser uma onda enquanto existe. Significa reconhecer a conexão fundamental que nos une a todos e a tudo. A sua alegria, a sua dor, a sua criatividade não são apenas suas, são o universo a sentir alegria, a processar a dor e a expressar criatividade através de si. Você não é algo pequeno e insignificante perdido num universo imenso e indiferente. Você é uma expressão consciente e indispensável desse mesmo universo. Você é o cosmos a tomar consciência de si mesmo. A sua vida não é um acaso, é um ato de percepção cósmica. Cada pensamento, cada sentimento, cada descoberta é o universo a expandir a sua própria autoconsciência. Em resumo, partimos da questão ancestral sobre a natureza da nossa consciência. Vimos como filósofos antigos e místicos intuíram uma mente universal. Exploramos como a ciência moderna, da neurociência à física quântica, está a reabrir esta questão, propondo que a consciência pode ser uma propriedade fundamental da realidade. Consideramos as objeções e os limites do nosso conhecimento atual, reconhecendo que estamos no território da grande exploração. E refletimos sobre como esta visão pode transformar a nossa percepção de nós mesmos e do nosso lugar no cosmos. Não como seres isolados, mas como expressões integrais de algo muito maior se experimentando por meio de você. Talvez despertar no sentido mais profundo seja simplesmente lembrar disso. Esta é uma ideia para contemplar, não para aceitar cegamente. O que ressoa em si? De que forma esta perspectiva muda a maneira como vê a sua própria vida e o mundo à sua volta? Gostaríamos muito de ler as suas reflexões nos comentários. Se esta exploração despertou a sua curiosidade, considere subscrever o canal para mais viagens às fronteiras da ciência e da filosofia. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de descoberta.